Olá, todo mundo que está assistindo este vídeo. Meu nome é Lohane, eu sou historiadora, mestra em História Cultural e hoje eu tô aqui a convite do Nota de Rodapé para fazer indicações de livros para vocês. Bom, ao longo da minha trajetória na universidade, eu vinha estudando manifestações circenses nas Américas. Primeiro em São Paulo e depois nos Estados Unidos, mas os dois ali no comecinho do século XX. Quando me foi feito o convite para pensar indicações de livros, demorei um tempo, primeiro porque os meus colegas têm feito ótimas recomendações do que eu li, obviamente, e segundo porque ao longo da minha trajetória eu sempre gostei muito de caminhar pelas outras disciplinas, né? Eu acredito que esse contato com as outras áreas das ciências humanas, eles enriquecem muito o nosso fazer histórico. Então foi pensando nessas duas coisas que eu resolvi criar uma temática chamada de livros de não historiadores para historiadores. Primeiro porque foram livros que alguns marcaram a minha trajetória durante esse tempo e outros que vêm me ajudando nas minhas atuais investigações. Então são 4 indicações e vamos lá! A primeira delas é este livro aqui da Hannah Arendt, que chama Eichmann em Jerusalém. E a Hannah Arendt é filósofa, né? Esse livro aqui ele é de 1963. E eu gosto muito desse livro primeiro porque ele é talvez um dos livros mais polêmicos da Hannah Arendt, porque depois desse livro ela foi rechaçada pela comunidade judaica, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. E segundo, porque ele não é só um livro de filosofia, ele também é um relato jornalístico e histórico sobre o julgamento do nazista Adolf Eichmann, né, que foi sequestrado de Buenos Aires para ser julgado em Jerusalém. E a Hannah Arendt foi convidada como correspondente de um jornal para fazer a cobertura desse julgamento. Então, basicamente, o livro é sobre isso. Eu gosto muito desse livro porque eu acho interessantíssimo a percepção da Hannah Arendt sobre o que ela vai desenvolver, né? Que é esse conceito de banalidade do mal. Ou seja, que esse sujeito, o Eichmann, que era um funcionário ali de baixo escalão do regime nazista, ele ficava responsável pelo planejamento dessa eliminação do povo judeu, né? Então, quantos iam para a Câmara, quando iam, como, e eu acho interessantíssima a percepção da autora de que quanto maior a lista de atrocidades que foram cometidas por este sujeito, por este monstro, né, menor ele fica, como ela bem vai dizendo, esse sujeito que é medíocre, né, que tem ali uma passividade burocrática, como ela bem chama. Então, quando ele não tem nenhuma ordem a ser resolvida ali, ele é um cidadão de bem, ele é um bom pai de família, né? Ele não tem nenhum ódio eminente, nenhum ódio latente contra nenhum judeu ou alguma coisa do tipo. Ele está ali cumprindo as suas funções. E aí é a partir dessa percepção, ou seja, desse sujeito medíocre, né, como ela bem vai colocando no livro, que ela vai desenvolver esse conceito de banalidade do mal, ou seja, que esse mal ele já não é mais possível de ser personificado, colocado em alguma coisa, que ele está aí comum a todos, em todos os lugares, ele é ordinário. E como bem diz a contracapa do livro, ele continua sendo brilhante e perturbador, e do meu ponto de vista é um livro muito atual ainda, ele não perde a sua atualidade, porque a gente pode pensar várias coisas sobre ele, né? Não só sobre o seu período de produção, as polêmicas que estão em torno do próprio livro, mas
pensar, por exemplo, sobre a capacidade ou a incapacidade de reflexão em tempos de crise, pensar um pouco sobre a ideia de culpa e responsabilidade no estado burocrático. Enfim, é um excelente livro, daqueles que você lê ali com um caderninho do lado, sabe, fazendo anotações. E acho que é uma boa indicação. Os outros 2 livros, eles são da mesma autora, porque eu fiquei na dúvida entre qual escolher, e aí eu pensei, por que não os 2? Então, o primeiro deles é este livro aqui, da Angela Davis, que chama Mulheres, Raça e Classe. A Angela Davis também é filósofa, ela foi integrante, né, do movimento dos Panteras Negras. Esse livro aqui, ele é de 1981, essa edição inclusive é belíssima. Já tem alguns livros da Angela Davis que estão publicados em português, né? Esse aqui é de 1981 e ele é uma análise histórica do movimento feminista negro estadunidense. Então, a autora ela vai passar ali pelo movimento abolicionista, pelo surgimento do sufrágio, pela luta dos direitos das mulheres. No entanto, o que é interessante é que para ela fazer toda essa discussão sobre a lente da questão racial, ela vai fazer um movimento histórico. Então, para explicar todas essas coisas nas quais ela tá fazendo o seu enfoque, ela vai trabalhar ali o período escravagista, sobre os impactos do período colonial nos Estados Unidos e sobre as marcas da colonialidade como elementos fundadores da violência contra a população negra. Então, se alguém nunca leu Angela Davis e não sabe por onde começar, eu acho que esta é uma boa indicação, principalmente o primeiro capítulo, que é o meu favorito, e vale muito a pena ser lido. É um belíssimo livro. O segundo livro, que também é da Angela Davis, é este aqui, que se chama Mulheres, Cultura e Política. Esse livro aqui, ele é de 1990 e são compilados de artigos da autora da década de 1980, no qual ela vai falar sobre a condição das mulheres trabalhadoras negras durante o governo Reagan e quais são as influências também do governo dos Estados Unidos em outros países, né, da América Central, em países da África, e o papel dessa influência no enfraquecimento de lutas sociais. O livro está dividido em 3 partes e a parte que eu mais gosto é a última, que fala sobre educação e cultura, principalmente porque, além dela trabalhar todas essas questões, né, de como os temas de cultura e política, eles ainda são vetados para as mulheres, nessa última parte ela vai trabalhar como a cultura, ela é uma das formas, um dos elementos de se pensar aí uma contraofensiva capitalista. Então ela vai falar sobre a arte produzida pelas mulheres afro-americanas e a importância desse fazer artístico dessas mulheres. Um livro belíssimo também para quem quer continuar aí a saga de Angela Davis. Eu acho que é uma boa indicação. E por último, mas não menos importante, este livro que é um primor, é uma joia e é uma pena que tenha sido lançado tão tarde. Ele é de 2018, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Este livro aqui, da Sueli Carneiro, que se chama Escritos de uma Vida. A Sueli Carneiro, ela é um dos principais nomes do movimento feminista negro no Brasil. Ela é criadora do primeiro programa de orientação para a saúde de mulheres negras, além de cursos de cidadania para mulheres periféricas, e também ela foi a fundadora e, se eu não me engano, a atual diretora do GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Então, este livro também é um compilado de artigos
da autora, que vão aí desde 1980 até 2010, se eu não me engano, 2010, 2009. A Sueli tá viva ainda. E eu acho que é um livro excelente para a gente pensar essas questões interseccionais dentro de um contexto latino-americano e principalmente dentro de um contexto brasileiro, né? Porque muitas vezes, quando a gente está pensando em intelectuais, em mulheres negras, esses trabalhos são deixados à margem dentro da academia, ou quando não, eles são pensados de maneira dissociada de uma realidade brasileira mais ampla. Então eles estão ali colocados dentro dos estudos afro-brasileiros, né? E o trabalho da Sueli é primoroso para a gente pensar, para a gente fazer discussões profundas sobre o que é democracia, o que é a luta de classes, qual é o papel das mulheres dentro da sociedade brasileira e como são coletâneas, como são compilados, perdão, de artigos, né? Então você vai encontrar aqui discussões belíssimas, não só essas, como os próprios outros trabalhos que a Sueli Carneiro vem desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, é um livro belíssimo, um primor mesmo de leitura. E, além do mais, o prefácio é da Conceição Evaristo. Então, fica aí esse bônus para você que nunca leu Conceição Evaristo. Fica essa dica, que é uma excelente escritora, vale muito a pena ser lido também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, que vocês tenham a oportunidade de ler esses livros, porque eles realmente são belíssimos, aqueles livros que a gente lê ali com o caderninho do lado, ou a gente lê rabiscando o livro, se você não se importa de rabiscar o livro, né? E é isso. Um grande abraço para todos, nós nos vemos por aí. Até mais!